ômega 3 em veganos e não veganos. E aí, será que existe uma diferença na ingestão entre essas diferentes populações? E quais seriam riscos e benefícios, né, de acordo com essa ingesta? É o que a gente vai ver através de um recorte específico desse estudo aqui, que é recente, né, de 2022. Bom, primeiro ponto importante, esse estudo ele vai comparar essas duas populações e os dados específicos, a maior parte deles foram coletados ali especificamente nos Estados Unidos e no Reino Unido, tá? Teve outros países que também participaram do estudo, tá? Mas principalmente aqui, Estados Unidos e Reino Unido. Por que eu falo isso? Que é diferente uma análise que a gente possa fazer, por exemplo, Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos e Nova Zelândia, enfim, cada país, de acordo com a sua cultura, fatores econômicos em si, tudo isso pode ter alguma certa interferência sobre a ingestão de alguns macro e micronutrientes, né, proteínas, vitaminas, etc. Tá? Então, um outro ponto importante também é que esse estudo vai coletar dados específicos de estudos publicados entre 2000 e 2020, tá? Então, tem dados mais antigos e dados mais recentes, mas mesmo assim já é uma boa análise que aqui a gente pode fazer. Um outro ponto importante, antes de entrar ali nos resultados apresentados por esse grande estudo, por essa revisão, seria falar um pouquinho mais do ômega 3, tá? Basicamente, quem é vegano, vegana, então que consome produtos estritamente ali de origem vegetal, vai consumir diretamente o ômega 3 em si, tá? A sigla seria aqui o ALA, tá? Depois ele vai ser convertido em EPA e DHA. Quem não é vegano, então a população onívora que consome produtos de origem animal, geralmente vai consumir diretamente aqui o EPA e o DHA, tá? Então esse processo aqui geralmente não existe muito ali para a população que é onívora. Já vai direto aqui para o EPA e para o DHA, tá? Ponto importante também para eu falar sobre os resultados de agora. Então aqui a gente tem os dados de ômega 3 em si, tá? Então aqui em cima, tá? Antes dessa conversão, tanto para a população onívora, aqui apresentada como meat eaters, população vegana e população vegetariana. A bolinha preta simboliza a média, tá? Dos dados coletados aqui de cada população. O tracejado azul simboliza os homens. O tracejado rosa simboliza as mulheres. Então, o que seria isso? A indicação ali de uma média aceitável vai para o público feminino seria estar aqui um pouco acima dessa linha rosa. Então, repara que para a população onívora, vegana e vegetariana, está todo mundo acima da média. Beleza. A linha azul, então, população masculina, repara que se existe alguma média, que alguns dados abaixo dessa linha, significa que para a população masculina especificamente, essa ingestão de ômega 3 poderia estar um pouco abaixo do recomendado. Então, repara aqui que para a população onívora, os homens especificamente estavam um pouco abaixo da média, mas para a população vegana e vegetariana, os homens estavam ali geralmente acima da média. Por que eu falo geralmente? Porque aqui eu estou considerando média, tá? Mas claro que existem os dados individualizados ali. Podem ter homens ou mulheres que estavam um pouco abaixo da média, acima da média, enfim. Vai variar, porque, por exemplo, aqui a gente tem os pontinhos vermelhos, que são os outliers, ou seja, os pontos fora da curva. Então, repara que aqui ó, tinha uma pessoa que estava consumindo muito acima da média, ao mesmo tempo que aqui existia uma pessoa que estava consumindo muito abaixo da média, tá? Então, aqui a gente está considerando o valor da média, tá bom? E aqui em seguida tem os dados do EPA e do DHA, que obviamente para veganos e vegetarianos estavam bem mais abaixo, porque como eu disse anteriormente, pessoas que consomem estritamente produtos de origem vegetal vai consumir o ômega 3, que depois é convertido em EPA e DHA, mas o consumo em si, a ingesta vai ser de ômega 3 geralmente, tá? E aqui a gente está analisando especificamente a ingestão e não o status em si desse micronutriente ali, por exemplo, no nosso sangue, por exemplo. E aí, obviamente, aqui para a população onívora, né? Essa média aí do EPA e do DHA estava mais alta, porque como eu disse anteriormente, população onívora geralmente vai consumir diretamente o EPA e o DHA, não passa muito aqui por esse processo de conversão, tá? Então vamos lá, palavras do estudo.
A média da ingesta de ômega 3 estava acima aí de um padrão aceitável, né, simbolizado por esse AI, que seria justamente uma sigla para padrão aceitável de um determinado micronutriente, né? Então, o consumo médio de ômega 3 estava acima da média aceitável, né, para a população vegana e vegetariana, enquanto que o EPA e o DHA estava um pouco abaixo do que seria aceitável. Enquanto isso, o EPA e o DHA para a população onívora estava aí de acordo com o que seria aceitável, enquanto que o ômega 3 em si estava um pouco abaixo da média para os homens especificamente, tá? Então assim, quais seriam riscos e benefícios? Bom, o ômega 3 ele está ligado diretamente aí com um bom desenvolvimento fetal, então do feto, do bebê em si, né? Para a mulher grávida é muito importante que tenha uma correta ingestão de ômega 3. Ele está ligado aí também com a nossa saúde neural, a nossa saúde da retina, né? Dos nossos olhos, função imune, função anti-inflamatória, né? Ajuda, por exemplo, em doenças cardiovasculares, no controle ali, na prevenção, por exemplo, de doenças coronarianas, né? A gente tem ali a artéria coronária no nosso coração, que é muito importante que ela esteja funcionando bem. Ele tem uma relação muito positiva aí com o Alzheimer, né, em relação à prevenção e até aí a diminuição de alguns possíveis efeitos do Alzheimer. Então, a correta ingesta do ômega 3 ela é muito benéfica. A correta ingesta, tá? Porque também a gente não pode exagerar muito no consumo. A gente tem que saber exatamente ali o quanto que a gente tem que estar consumindo. E aí as fontes vegetais, as principais fontes vegetais aí que a gente vê aqui principalmente no Brasil, né, são a chia e a linhaça, que é um pouco mais acessível, né, você encontra aí em mercados geralmente, lojas de produtos naturais. Se você triturar elas, é uma dica aí legal, elas acabam ficando um pouquinho mais biodisponíveis, a digestão delas fica um pouco mais fácil, você consegue absorver um pouquinho melhor esse ômega 3, e aí lembrando que seria indicado você proteger um pouco da luz, né? Porque pode ser um pouco fotossensível, né? Depois que você tritura elas e acaba perdendo um pouco dessa biodisponibilidade se fica em contato diretamente com a luz. Então, um potinho fechado ali, que não seja transparente, por exemplo, pode ajudar. Ou você parte especificamente para a suplementação, né? Eu, no meu caso, como sou atleta, eu prefiro usar a suplementação, eu uso essa aqui, inclusive, porque eu consigo controlar exatamente o quanto que eu estou ingerindo e como o meu corpo está respondendo, né? Eu prefiro assim e faço esse alinhamento, né, com a minha nutricionista no caso. E aí no caso da suplementação, uma indicação que eu dou aqui bem legal é a Vegan Pharma, tá? Uma farmácia vegana que entrega aí para todo o Brasil. A cápsula é vegana em si, né? Então você consegue fazer diversos manipulados, não só o ômega 3 que você pode comprar diretamente por lá. Esse aqui não é manipulado no caso, né? Mas tem outras opções ali no site. Você pode pegar diferentes produtos lá, vitamina B12 também, eu acabo consumindo ali diretamente pela Vegan Farm. Enfim, é uma indicação bem legal aí de bastante confiança, tá? E lembrando sempre, né, que essas orientações e prescrições devem ser realizadas sempre com alguém da área da nutrição, beleza? Então é isso, muito obrigado pela atenção, tamo junto!